Olha, em meio a tanta notícia de guerra, de conflito, infelizmente de muitas mortes, feridos, ataques, a gente tem algumas notícias que são mais burocráticas aqui para passar para vocês, para a gente fazer uma avaliação sobre. Porque, além de tudo, também eu sou professor de sociologia também, né? Além de história, filosofia. Acho que é importante trazer isso aqui para vocês, porque os Estados Unidos, na verdade não os Estados Unidos, mas o estado da Flórida, entrou em vigor no estado da Flórida desde o 1º de janeiro, começou o ano, eu estou gravando esse vídeo já no dia 3 de janeiro, que o estado da Flórida agora proibiu o uso de redes sociais para menores de 14 anos de idade, né? De 14 anos de idade. Isso é um ponto importante para ser destacado. Essa medida, ela não é... o estado da Flórida não está isolado, porque em novembro a gente teve a Austrália, aí como uma lei nacional. Nos Estados Unidos a gente está falando do estado da Flórida, na Austrália a gente está falando de uma lei nacional, que proibiu o uso de redes sociais para menores de 16 anos. Então é um movimento que talvez esteja começando a ser feito em parte do mundo, certo? Se fosse aqui no Brasil, seria possível uma lei dessa se fosse por uma lei nacional, né? Porque o modelo de sistema federativo que a gente tem entre Brasil e Estados Unidos, eles são diferentes. São duas repúblicas federativas, mas são diferentes, certo? Nos Estados Unidos você tem um impacto grande do Estado, né? Uma autonomia um pouco maior do Estado. No Brasil você tem autonomia do Estado em alguns pontos que não desrespeita, por exemplo, a uma lei nacional, por exemplo. Você tem relações econômicas e outras aí. Mas eu acho que eu vou até fazer um vídeo. Quem sabe eu consigo fazer um vídeo para hoje, se vocês quiserem, fazendo essa explicação do modelo, né? Dos modelos diferentes, fazendo um resgate histórico. Mas enfim, volta para a lei. Então, nos Estados Unidos foi aprovado pela Câmara Baixa, mas vai passar ainda por algumas análises, mas já entrou em vigor. Na verdade, tinha sido aprovado em fevereiro e março de 2024, e agora entra em vigor em 2025. Pessoas abaixo, adolescentes, né, com até 14 anos, não podem utilizar redes sociais. E aí a gente está falando das Big Techs. A gente está falando do TikTok. O TikTok, inclusive, que está para ser banido nos Estados Unidos, aí em relação à lei nacional mesmo, tá? Já fiz um vídeo aqui relacionando isso para vocês, por se tratar de uma empresa chinesa, tem sido acusado nos Estados Unidos por espionagem, mas a gente está falando de TikTok, a gente está falando de Instagram, a gente está falando de Twitter, o próprio Twitter do X, né? O X, do Elon Musk. Agora, importante destacar, na Austrália, você tem, fazendo essa relação, na Austrália, por exemplo, caso essas Big Techs elas têm obrigação de criar mecanismos e encerrar contas de jovens que têm até 16 anos de idade. E se isso não for feito, se for descobertas irregularidades dessas Big Techs, essas empresas podem receber multa de 50 milhões de dólares, certo? Milhões de dólares estadunidenses, se converte para o australiano, dá mais de 160 milhões de dólares. No caso dos Estados Unidos, você também tem as multas para serem recebidas, caso as Big Techs não se adequem à nova lei dentro do estado da Flórida. O que é importante destacar aqui? Importante destacar que esse projeto de lei tem um investimento para poder criar mecanismos de proibição, certo? Mecanismos digitais de proibição que ainda vão ser testados, ainda a gente não sabe como que isso vai ser implementado, que uma pessoa menor de 14 anos de idade não vai conseguir criar uma conta. A gente sabe que muita gente burla isso, mas eles vão ter que criar mecanismos. Tem um processo também de investimento que tem que ser feito em conscientização aos pais responsáveis, para que isso aconteça também, que é muito importante. Então, porque sempre há uma forma ali de dar uma burlada na lei. Agora, por que fazer isso em relação às redes sociais? Isso dá impacto numa sociedade ou isso de fato não faz diferença? Isso faz diferença sim. E aqui eu posso falar em alguns aspectos como professor e como pai também. Certo? E como também, em 3 aspectos, na verdade, como professor, como pai e como um usuário de redes sociais de forma profissional, como
não só no YouTube, mas também em outras redes sociais também. Eu utilizo de forma profissional aqui no canal. Isso aqui é o meu ganha-pão, isso aqui é a minha forma profissional, certo? Pontos importantes aqui. Como pai, a gente sabe das grandes preocupações. Por exemplo, minha filha, por exemplo, tem 7 anos de idade, ela não tem redes sociais, ela não utiliza redes sociais e tudo que ela vê, que ela passa são, por exemplo, coisas que são ligadas ao, por exemplo, no YouTube, por exemplo, é ligado ao meu canal, certo? O meu canal. Então, assim, eu tenho controle do que ela está assistindo, então você tem uma área específica lá. A gente sempre tem preocupações, porque a gente não conhece o outro, a gente não sabe disso, mas tem mais. Dentro do ponto de vista da sociedade, uma das justificativas utilizadas na Flórida e que também foi utilizado na Austrália é a preocupação do Estado com a questão da saúde mental dessas crianças. Porque, vamos ser sinceros, a gente está falando de crianças. Ah, mas até os 14 anos de idade, você ainda está falando de criança. Você sabe que na psicologia não existe conceito de pré-adolescente, né? São entrando na adolescência. Se o problema, a questão da saúde mental, já interfere, já é potencializado em redes sociais para adultos, e eu falo no meu caso, agora entrando tanto na questão de professor, quanto na questão de usuário profissional de redes sociais, eu estou colocando o YouTube aqui como rede social, mas ele não entra nesse conceito, tá? Mas é que eu tenho outras também. O quanto que, por exemplo, a imagem, a produção da imagem, a questão do algoritmo. Bom, podemos dar exemplos aqui pessoais que eu acho que é interessante trabalhar isso com vocês, como, por exemplo, durante a pandemia, eu estava lá produzindo, o canal sendo feito, continuando, e durante a pandemia nós tivemos, por exemplo, muitas pessoas que eu passei por um processo de separação, que nenhum processo de separação é fácil, por mais que você fale, a gente não brigou, tal, nenhum processo de separação é fácil, e ao mesmo tempo vinham comentários falando sobre minha aparência física, que eu estava ganhando peso, e o quanto que aquilo me deixava triste, porque eu estava com uma baixa autoestima. Imagina se isso pegando um adulto, e eu tenho 42 anos de idade, naquela época eu tinha um pouco menos do que isso, né? Eu tinha lá uns 38 para 39 anos de idade, mas mesmo assim já um adulto formado, já, certo? Isso já impactava na minha cabeça. Logicamente que eu faço tratamento, tem todas essas questões, são importantes, sou consciente em relação a isso, mas isso já impacta para uma pessoa consciente em relação a isso. E isso impacta também na ideia da presença também da rede social. Eu preciso estar presente ali, eu preciso mostrar que eu estou aqui, que eu faço parte de um processo, que eu faço parte de um grupo social. Isso tudo impacta. Imagina só para uma criança com redes sociais na escola, tentando mostrar na escola tudo que acontece, tendo preocupação com a questão estética, que sempre teve com a questão física, com a questão da aparência. Então, assim, são bombardeados o tempo todo com produtos, são bombardeados o tempo todo com produtos de beleza, produtos estéticos, com roupas, e quando mais jovens, mais novos, com brinquedos, com uma sociedade de consumo. Significa que eu sou contra comprar as coisas? Não, não é isso. Mas é um negócio de um bombardeio muito grande que mexe com a cabeça das pessoas, que mexe com a cabeça de uma criança, certo? Nós adultos, a gente não está isento desse tipo de coisa, a gente não está isento desse tipo de... a gente não está livre desse tipo de coisa, de informação. A gente ainda sofre muito com isso. Agora imagina uma cabeça de uma criança. Eu mesmo no YouTube, o algoritmo, você sabe que no YouTube o algoritmo é muito pesado, né? O algoritmo ele pega firme com a gente. Se você não produz, você não vai conseguir ter ganho, sabe? Você não consegue ter visualização que reflete em ganho. Eu produzo muito, mas eu produzo porque eu vivo disso, né? Eu estou aqui, eu estou em casa, eu produzo, eu vivo disso. E eu gosto muito de produzir. Mas, por exemplo, no final do ano passado eu falei, nos últimos dias, não vou ficar lutando contra o algoritmo, porque o algoritmo cai, porque é festa de Natal, Ano Novo, então pronto, não vou ficar lutando contra isso. Mas ainda assim a gente fica com aquela coisa na cabeça, mas podia estar produzindo. Não, mas calma, eu preciso respirar. Agora imagina isso numa criança. Imagina isso numa sociedade que só te bombardeia, sabe? É uma sociedade do consumo, uma sociedade que impõe padrões comportamentais. Isso a gente está falando de roupa, a gente está falando de brinquedo, a gente está falando de jogo eletrônico, a gente está falando de tudo, a gente está falando de tigrinho. Impõe padrões
estéticos, que você tem que ser desse jeito. Recentemente, eu vi um vídeo do professor Emílio, do Blablalogia. Foi um corte, né, de uma live dele que eu achei muito interessante, que ele estava fazendo uma crítica aos... É muito importante trabalhar isso aqui com vocês. Ele estava fazendo uma crítica aos canais marombas, né? Então não vou ficar citando nomes aqui também não, que todo dia que você fala, nossa, que legal, o cara é forte, o cara tem, sabe, tem músculos assim que você não tem. Tem um jeito lá que é poltrona, sabe? Que é o trapézio, né? Não sei. A poltrona, né? Meu primo chama isso aí de poltrona, homem poltrona. Que não é saudável, sabe? Que eles tentam te impor uma forma de comportamento que você não vai adquirir aquilo. Eu não vou ser daquele jeito. Mas existem outros canais, por exemplo, que falam sobre conscientização, tanto da sua alimentação quanto exercício e atividade física, mas sem se forçar, sem te impor que você precisa ser daquele jeito. Agora imagina isso no impacto para uma criança ou para um adolescente. Um adolescente, um jovem, por exemplo, que está começando na sua idade de se relacionar com outros jovens de uma forma mais afetiva, imagina só o quanto que isso pode impactar. Então, assim, a questão das redes sociais eu acho que tem que ser regulada mesmo para jovens. Isso não significa que eles vão estar fora então do mundo, porque o mundo está aí, não é só as redes sociais, né? Mas você tem a presença dos pais, por exemplo, os responsáveis, sempre ali presente. Será que isso vai chegar no Brasil? Será que isso vai ter um impacto no Brasil? Porque o Brasil sofre muito com isso também. A gente já tem, eu tenho certeza que se vocês procurarem aí nos seus círculos de amizade, ou buscarem nas suas memórias, vocês vão lembrar de algum caso, ou que você conheceu, ou que você era próximo de alguém conhecido, ou que você viu uma notícia, por exemplo, na internet, com essa explosão de notícias que a gente tem, você viu algum conhecido seu ou alguma pessoa que infelizmente tirou a sua própria vida por conta desse bombardeio de padronização que a gente tem e não conseguiu, sabe, se frustrou no final das contas. Então acho que é muito importante ter essa discussão, tá bom? Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham disso, o que vocês pensam sobre isso, sempre com muito respeito. Você pode discordar, plenamente você pode discordar de mim e falar, não, eu discordo, acho que tem que usar mesmo, acho que criança com 3 anos de idade tem que ter TikTok. Se você acha isso, argumente aqui, que acho que é muito importante também ouvir, né? Leia o seu argumento, mas argumente, tá? Que é muito importante. E eu vou ficando por aqui, sempre com muito respeito, né? Sempre com muita educação, e vamos ver se eu faço aí para vocês para explicar essa diferença aí, um outro vídeo, um outro tipo de conteúdo, mas que esse aqui gerou essa ideia, tá bom? Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!